Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Estamos chegando para mais um momento de devocional diário, um momento de palavra de Deus para a sua vida. E o tema de hoje é o seguinte, olha, 3 segredos bíblicos para superar as crises de ansiedade, o caminho para você superar a ansiedade, em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Sejam muito bem-vindos todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu vou falar para você aqui quais são esses segredos, mas antes disso, vamos ler a palavra do Senhor que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. O que está escrito, pastor? Está escrito isso aqui, olha. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações, olha só, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A grande realidade é que a ansiedade é uma batalha silenciosa, né? Que afeta milhões de pessoas. Ela se manifesta de diversas formas, por exemplo, preocupação excessiva, né? Medo do futuro, insegurança e muitas vezes uma sensação de descontrole total. Mas a palavra do Senhor, gente, ela nos ensina como a gente pode realmente vencer, superar exatamente a ansiedade, essa luta espiritual e emocional que a gente realmente todos os dias, com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente passa assim por crises de ansiedade. É exatamente isso que hoje eu quero compartilhar com você. 3 segredos poderosos, sabe? Baseados na palavra de Deus, que podem realmente te ajudar a superar as crises de ansiedade e encontrar a verdadeira paz que o Senhor pode te dar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro segredo é o seguinte, olha, rejeite os maus pensamentos. Rejeite os maus pensamentos. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim, ó, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A ansiedade frequentemente nasce na mente. É exatamente isso. Pensamentos negativos, medo, insegurança, incapacidade, sabe? Realmente de vencer na vida. A pessoa se sente como se fosse incapaz. Olha, todos esses sentimentos, essas emoções, realmente elas podem crescer rapidamente, gerando uma inquietação e tirando realmente a tua paz. E o inimigo, ele sabe disso. E aí o que ele faz? Ele tenta usar a sua mente como realmente um campo de batalha para te enfraquecer. E muitas vezes, sabe, a primeira reação diante da ansiedade é aceitar os pensamentos ruins ou os pensamentos negativos como verdades absolutas. Gente, muitas vezes esse pensamento, certo, que é ruim e que é realmente tão destrutivo, né? Exatamente, tão negativo, certo? Ele se fortalece tanto que às vezes a pessoa acaba, certo, acreditando naquela mentira que o pensamento negativo está sugerindo para a pessoa. Olha que coisa terrível, né? Mas a Bíblia nos ensina algo bem diferente, certo? O que a Bíblia nos ensina, pastor? Que nós devemos, olha só, nós devemos rejeitar esses pensamentos. Como é que eu posso fazer isso? Trazendo a tua mente para Cristo Jesus. É o que diz o texto que a gente leu, trazendo cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, o que isso significa? Significa que sempre que um pensamento negativo surgir na sua mente, você deve confrontá-lo com a verdade da palavra de Deus. Será que tem alguém na Bíblia, certo, que passou
exatamente isso que eu estou falando, certo? Talvez seja o que você está vivendo, certo? Ataques de pensamentos negativos. Será que tem alguém que realmente viveu isso? E como é que ele fez para superar? Eu vou mostrar para você. Tem sim. A Bíblia nos mostra, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi enfrentou momentos de angústia e de angústias profundas, gente. Ele foi perseguido por Saul, ele viveu escondido em cavernas. E realmente passou por situações de extremo medo. Mas em vez dele se permitir que os maus pensamentos realmente dominassem sua mente, sabe o que foi que ele fez? Ele escolheu confiar e confiar no Senhor. Ele confrontou exatamente o medo, a ansiedade e a insegurança com a verdade da palavra do Senhor. Você quer ver? Eu vou mostrar para você. O Salmo 42, versículo 11 é um texto muito claro sobre o que eu estou falando. Olha o que diz a palavra. Davi disse assim: por que está abatida, ó minha alma? Ele faz uma pergunta, ó. Por que te perturbas dentro de mim? Veja, ele estava conversando com ele mesmo. Ele estava conversando com a sua alma. Ele estava confrontando o medo e a insegurança que estava dentro dele. E aí ele completa: espere em Deus. Ou seja, agora ele usa o poder da palavra, né? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvado seja o nome do Senhor, né? O que isso nos ensina, pastor? O que a gente pode aprender aqui como lição? É que todas as vezes, quando os pensamentos ansiosos vierem ao teu encontro, certo? Você precisa falar com a sua própria alma e lembrá-la. Você precisa lembrá-la que ela precisa confiar em Deus. Ou seja, você precisa falar com você mesmo, assim como Davi fez. Por que tu está abatida, ó minha alma? Por que eu estou tendo essa crise de ansiedade? Por que eu estou tão perturbado dentro de mim? Aí você tem que responder: a minha fé está em Deus, a minha esperança está no Senhor. E falando em esperança, a segunda chave para você vencer, o segundo segredo para você vencer as crises de ansiedade é exatamente isso. Foque na esperança. Louvado seja Deus. Olha, gente, o que diz em 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7 é muito interessante esse texto. Diz assim, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, né? Porque ele tem cuidado de vocês. A ansiedade cresce, sabe? Quando realmente colocamos a nossa atenção nos problemas e esquecemos que Deus está no controle. Quando realmente olhamos para as circunstâncias, sabe? Para as dificuldades, certo? E sabe o que vai acontecer? Realmente muitas coisas vai começar a dar errado na nossa vida, certo? Por quê, pastor? Porque a nossa mente, ela se enche de medo, de insegurança, de incerteza, sabe? Por isso, todas as vezes que isso acontecer, você precisa focar na esperança. Você precisa focar na paz interior que só Deus pode dar. A esperança na Bíblia não é apenas um desejo, sabe? De que as coisas vão melhorar. Não é isso. A esperança na Bíblia está baseada na fidelidade de Deus. Exatamente isso, sabe? Tem muita gente que fala: pastor, mas eu tenho esperança. Às vezes essa esperança é apenas um desejo. Vai dar certo, as coisas vão melhorar. Não. Quando a gente trata de esperança na Bíblia, a esperança é uma certeza. Grava essa palavra, hein? É certeza, porque ela está baseada na fidelidade de Deus. Quando realmente nós lançamos a nossa ansiedade, não é segurar a ansiedade, não é soltar um pouquinho, é lançar, é tirar de você e lançar sobre Jesus, lançar sobre Ele, certo? Sabe o que vai acontecer? A mão de Deus vai se mover em seu favor. Você não precisa carregar essa ansiedade com você. Lance sobre Jesus.
lance o seu fardo sobre ele. Sabe, gente, eu acho muito interessante. Será que tem alguém, pastor, que estava assim na Bíblia? Tem, eu vou te dar um exemplo bíblico. Exatamente. De quem, pastor? Olha só, gente, o profeta Jeremias, exatamente. O profeta Jeremias, ele viveu um dos momentos mais difíceis da história de Israel, você sabia? Exatamente isso. Um momento muito difícil. Sabe por quê? Porque ele viu Jerusalém ser destruída, ele viu o povo ser levado cativo. Ele viu, gente, ele viu a terra ser devastada. Sabe? Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para se desesperar. Exatamente. Mas sabe o que ele fez, gente? Olha que coisa interessante. Em meio ao sofrimento, Jeremias escolheu focar na esperança. Exatamente isso. Quando você lê o livro de Lamentações, que é Lamentações de Jeremias, né? O capítulo 3, do versículo 1 ao 22, olha o que esse homem disse no meio desse caos, no meio desse sofrimento. Olha o que ele disse. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o nome do Senhor. Toma posse, que palavra poderosa hoje para a sua vida. Deus está dizendo, é hora de trazer à memória o que pode te dar esperança. É assim que você vence as crises de ansiedade. Sabe, gente, ele decidiu não olhar para a destruição ao seu redor, mas ele decidiu olhar para a fidelidade de Deus. Assim como Jeremias, sabe, quando você se sentir dessa forma, pastor, estou enfrentando uma crise de ansiedade tão grande, é assim que eu estou vivendo agora, nesse exato momento. O Senhor está dizendo, é hora de lembrar. Lembrar o que, pastor? Quantas vezes Deus já te sustentou? Quantas vezes Deus já te ajudou? Quantas vezes Deus já te levantou? Exatamente. Quantas vezes Deus já agiu em teu favor? É preciso continuar acreditando que Ele continua sim, Ele continua cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu tenho nesse momento, certo, no meu coração, o desejo, e é isso que eu vou fazer agora. Eu tinha mais uma chave aqui de sabedoria, certo? Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu realmente quero declarar que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Eu vou somente citar agora a terceira chave, que a terceira chave é: se afaste dos pessimistas. Se afaste. Cuidado com as pessoas que muitas vezes estão perto de você. Elas realmente podem te deixar mais ansioso, né? Ou mais ansiosa. Muito cuidado com as pessoas negativas. Elas podem afetar a sua mentalidade. Exatamente. Você precisa ter muita disciplina e um distanciamento inteligente. Mas o Senhor está me tocando aqui, eu preciso orar por você agora. E eu quero orar com você. Ore com o pastor agora. Pai, no nome do Senhor, eu te apresento cada vida que está aqui comigo, Senhor. Cada pessoa, meu Deus, que está enfrentando agora, hoje, uma crise de ansiedade. Só Tu sabes o que essa pessoa está passando, Senhor. Só Tu sabes e conheces, meu Deus, este coração. Esta alma que está tão aflita, Senhor. Este coração que está tão desesperado, Senhor. Essas emoções que estão descontroladas, Senhor. Mas hoje, Senhor, eu estou debaixo da Tua direção e debaixo, Senhor, de uma palavra profética. Eu quero declarar, Senhor, que neste dia, neste momento,
que essa pessoa está comigo recebendo essa palavra e essa oração. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a presença do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor traga paz ao teu coração. Que o Senhor possa trazer refrigério para a tua alma. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te fortaleça. Que todo mau pensamento que tem dominado a tua mente, neste momento eu repreendo esse pensamento negativo, esse pensamento nocivo. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E eu declaro que a paz de Deus domine a tua mente e o teu coração, porque ainda há esperança para a sua vida. Cristo é a nossa esperança. Assim eu declaro libertação, transformação e cura nas tuas emoções, em nome de Jesus. Diga amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, essa é a palavra do Senhor de Deus para a sua vida. Toma posse dela, certo? Eu declaro, certo, que a partir deste momento, o novo de Deus comece na sua vida. Você pode escutar esse devocional, você pode acompanhar as séries exatamente desse devocional que eu estou deixando durante essa semana, certo? Porque Deus vai continuar falando com você. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Logo mais, daqui a pouco, eu estou de volta aqui no canal para mais um momento de devocional diário ou mais um momento de oração, milagre, urgente ou as orações, 7 orações do Salmo 91, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal para você receber todos os dias a palavra do Senhor. Não se esqueça, gente, deixe o seu like agora também, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoe.